Bom, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, né? Renovo os votos aqui, que as bênçãos de Jesus estejam com a gente, para a gente, mais uma vez nesse encontro, conseguir refletir um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita, de como que isso pode e deve repercutir de uma forma mais efetiva na nossa caminhada, né? E eu estava conversando com a nossa irmã Ruth, perguntei para ela se teria algum tema assim que ela gostaria que fosse abordado. Ela deixou assim livre para a gente escolher, só fez a ressalva que fosse, quem sabe, um tema que servisse assim para todos assim da casa, né? E nas nossas reflexões, você, vamos pensar num tema para todos da casa, mas não só dessa casa, de todas as casas espíritas, de todas as agremiações, de todas as sociedades, ou seja, da humanidade inteira. Aí nós escolhemos o tema da reforma íntima. Reforma íntima nós já tratamos aqui, eu olhei nas minhas anotações lá alguns anos atrás, 2021, mas eu vou fazer uma abordagem diferente hoje, com outros tópicos, que é um tema muito realmente importante e extenso, né? Então a gente vai falar da reforma íntima, vamos conversar sobre isso, né? Mas para a reforma íntima a gente tem que ir num processo de autoconhecimento, porque nós somos estranhos de nós mesmos. Eu às vezes quero conhecer o outro, né? Aquele que está dentro do meu lar, né? O cônjuge, o namorado. Não, eu conheço muito ele. É uma pretensão, né? A gente nem se conhece direito. A gente nem sabe em profundidade aquilo que está lá no nosso íntimo. Para isso precisa de um olhar acurado, um olhar atento, sabe? A doutrina espírita nos fornece essa base. Mas não basta a gente olhar lá para dentro, porque a gente vai olhar para dentro da gente com sinceridade, olhar com autocrítica, aí nós vamos encontrar um labirinto de emoções, de sentimentos, de contradições, não é? O próprio apóstolo Paulo já falava assim, né? O mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, se eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. O apóstolo Paulo, está lá nas cartas dele, ele falando exatamente dessas contradições que tem dentro da gente. Mas a gente sabe o caminho. Às vezes a nossa consciência está apontando e de repente a gente vai para o outro lado, né? São contradições, são meandros assim, mas como que a gente faz? Porque a gente entra num labirinto, não precisa sair dele, né? Tem estudiosos da psiquiatria, da psicologia, que são respeitáveis, né? E a doutrina espírita, ela realmente se utiliza de todos esses elementos, assim, das outras ciências humanas, né? Psiquiatria, psicologia, filosofia, né? Juntando, assim, os elementos todos para o nosso engrandecimento, para o nosso caminhar. Mas muitos desses estudiosos, assim, a gente não vai citar nome, né? Mas que estudaram a fundo, assim, a mente humana, né? Eles se perderam no caminho, alguns até mesmo tiraram a própria vida, né? Então a gente vai entrar nesse labirinto de nós mesmos, mas com uma bússola, um farol, que é Jesus, que é o Evangelho, porque a gente precisa olhar para dentro da gente e é um olhar de esperança, é um olhar de confiança, não é um olhar para a gente olhar para talvez erros, talvez equívocos e despertar sentimentos de culpa, de remorso. Não, não é isso, né? A gente tem aquele ditado popular, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não, na doutrina espírita, o pau que nasce torto, ele vai ficar reto. Ele vai ficar reto. Então, qualquer coisa que a gente encontre nesse labirinto íntimo, nós vamos trabalhar. E essa é a proposta. Não vamos trabalhar, mas vamos trabalhar como? Por que isso está dentro de mim? Como, né? Como que faz? Como que caminha? Eu vou pegar uns elementos da doutrina espírita, essencialmente do Livro dos Espíritos, algumas questões, em dois pontos assim separados, né? E porque a gente precisa da luz do Evangelho, a gente precisa, sabe, do olhar do Cristo nos auxiliando, porque não é nem só para essa análise íntima que a gente vai fazer, né? Não é só para isso que a gente vai olhar para dentro da gente, às vezes a gente olha para o lado de fora também, a gente vê muita coisa que nos entristece, que nos deixa, né? Eu trabalho na área do judiciário, assim, na área policial, então a gente vê muita coisa, assim, que meio que induz a gente a perder a esperança na humanidade. Não pode ser, não pode ser. Pode ser os casos mais escabrosos, os crimes mais
odientos, podem ser casos, assim, às vezes, na área de família também, casos de abandono, casos de abuso, coisas que, assim, se você não tiver a luz do Cristo, essa consciência que somos espíritos imortais, você meio que dá uma desanimada. Não podemos desanimar, nem olhando para fora, quando a gente vê essas mazelas todas do mundo, dessas dificuldades que fazem parte aqui dessa etapa, desse momento evolutivo do planeta, e nem quando a gente olha para dentro, né? Qual que é a ferramenta que promove essa melhoria, esse desentortar do pau, né? Do pau que nasceu torto, que vai se endireitando nos ensinamentos da doutrina espírita, é a reencarnação. A gente reencarna, nós estamos aqui encarnados, né? Nós aqui estamos no corpo físico, tem os nossos irmãos desencarnados que estão nos acompanhando aqui, né? Tem benfeitores, tem espíritos assim como nós que vêm para aprender, né? É muito normal, natural, né? Qualquer médium que tiver aí vai conseguir ter essas percepções, né? Mas todos nós temos o propósito de ir melhorando, de ir caminhando, e a reencarnação é o que promove isso. Tanto nós aqui encarnados, como quem está desencarnado, daqui a pouco vai estar aqui de novo, né? É interessante que no Livro dos Espíritos, nós vamos pegar ali algumas questões, a partir da 189, lá coloca a reencarnação como transmigrações progressivas. Transmigrações. É interessante, né? Transmigrações, por quê? É a mesma alma, é o mesmo espírito, a nossa essência é uma só. A gente vai pulando de corpo em corpo, de experiência em experiência, né? A gente, quando está aqui, a gente fica fortemente associado a essa nossa identidade aqui agora. Eu sou o Luciano, com CPF tal, que moro tal, e tenho um emprego tal. A gente faz essa associação muito forte, mas nós não somos esse personagem. Nós estamos nessa experiência. O que nós somos é um espírito imortal, que daqui a pouco vai seguir adiante. Daqui a pouco eu deixo esse corpinho aqui e vou, né, defrontar minha própria consciência, vou para outras etapas ou de reajuste, né, de reequilíbrio, ou em processo de redenção, de progresso. É todos nós. É assim que a gente vai burilando, vai realmente melhorando, vai colocando em prática a reforma íntima. Mas tem uma coisa, precisa da nossa diligência, precisa da nossa, sabe, da gente assumir as rédeas da nossa própria vida, né? A gente já falou aqui algumas vezes, a gente está encarnado assim, e de repente a rotina, sabe, os afazeres, as responsabilidades, cria uma rotina que a gente se encaixa nela e vai levando. Mas a gente não pode se descuidar. São rotinas que a gente precisa cumprir. Eu tenho contas para pagar, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, tem as relações familiares, de amizade que eu tenho que estar. Mas tem sempre o algo mais. Tem sempre a cada dia aquela oportunidade da gente fazer a diferença na nossa caminhada evolutiva. Das escolhas que eu faço, das minhas ações, do que eu estou elegendo como importante no meu caminho. Eu que escolho o que é importante para o meu caminho, né? De repente, hoje eu estou muito preocupado com o boleto que vai vencer amanhã. O boleto vai vencer, a conta está meio negativa, eu tenho que arrumar um dinheiro não sei onde, essas coisas nos absorvem, mas e aí? Só aconteceu isso no nosso dia hoje? Só essa preocupação que nos envolvia? Ou que deveria nos envolver? Não. Muitas pessoas estiveram em contato com a gente, entramos em relação mais rápida, né, ou mais casual, ou mais profunda, assim, às vezes dentro de um lar, dentro de um círculo de trabalho. Às vezes a gente nem percebeu que o outro estava precisando da gente. Eu tão engolfado no meu problema, na minha preocupação, eu não percebi que o outro estava ali, às vezes, num processo íntimo de ansiedade, de depressão, às vezes querendo um ouvido, um ombro, assim, e eu preocupado ali com o meu boleto, preocupado com as minhas coisas, com essas coisas, assim, que são mais materiais. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é importante por causa disso, para a gente realmente eleger as nossas prioridades. Eu tenho que pagar o boleto? Tem que pagar o boleto. Mas eu tenho que olhar a minha volta, eu tenho que observar essas oportunidades de crescimento espiritual mais ainda, mais ainda. Então é um processo assim da gente conseguir cumprir as nossas obrigações, aquilo que é meio que uma rotina assim, própria do campo material, própria da reencarnação, mas extremamente atento a essas
questões de ordem espiritual que se apresentam no dia a dia. Porque a questão espiritual não é só aquela provação, aquele momento de dor, de prova, que lá fica evidente o aspecto espiritual daquele processo ali, né? De redenção, de aprendizado, de expiação, tá. Mas a todo momento nós temos essas oportunidades. E para isso a gente vai, né, não deixando, né, esfriar a nossa esperança, nossa confiança em Deus, né, não deixando a gente perder de vista que somos espíritos imortais, então nós vamos procurar aproveitar todos os momentos que temos aqui na nossa encarnação, cumprindo os deveres materiais, sim, mas buscando né, ampliar esse nosso olhar. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 189, né, que trata das transmigrações progressivas, né, das reencarnações, né, dessa fieira das reencarnações. Mas lá na 190, Kardec pergunta assim: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Estado da alma na sua primeira encarnação. Mas a gente tem que compreender bem a pergunta primeiro. Na primeira encarnação, em que sentido? Porque a própria doutrina ensina pra gente que nós somos criados simples e ignorantes, mas provenientes de um princípio espiritual muito antigo, que vem se aprimorando assim nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, até no momento lá se individualizar, se individualizou e continua adquirindo experiências, né? Quando Kardec fala a primeira encarnação aqui, é aquela primeira encarnação no uso da autoconsciência, no uso do livre-arbítrio. É onde o espírito assumiu assim as rédeas do seu caminhar. Até aquele ponto ele veio evoluindo pela própria lei da evolução, do progresso, né? Assim como a gente vê qualquer animal na natureza, qualquer processo, ele está seguindo uma ordem evolutiva automática da lei de progresso. Mas chega o momento que o espírito adquire o livre-arbítrio e a consciência, aí é com ele. Aí é ele que escolhe o caminho, né? É a figura, né? É a mensagem figurada lá da Bíblia de Adão e Eva. Não está lá Adão e Eva vivendo no paraíso e tal, aí quando vê eles comem da árvore, né, da sabedoria, é o momento que adquire essa consciência do que é certo e do que é errado. Aí são, na figura, né, simbólica do Antigo Testamento, são expulsos do paraíso. Você vê um animalzinho assim vivendo, não parece que está no paraíso, parece que tá bom, tá comendo, vai, deita ali, vai aqui, vem cá, ele não tem responsabilidade, né? Nós, quando chegamos nesse ponto, nós adquirimos responsabilidade. É como que essa expulsão do paraíso, onde você vai viver do suor do seu corpo, conforme fala lá, né, no texto bíblico, representa exatamente esse ponto da primeira encarnação nesse sentido de adquirir a autoconsciência, de adquirir o uso do livre-arbítrio para escolher o caminho, né? Aí Kardec pergunta, né, qual o estado da alma nessa primeira encarnação com o uso do livre-arbítrio, né? Os espíritos respondem assim: é o da infância na vida corporal. Eles fazem uma analogia, né, com o corpo físico. A gente nasce, tá o bebê lá, tá a criança, né, é a infância. Essa primeira reencarnação é a infância do espírito. É interessante imaginar isso, porque, né, eu tô aqui com quase 60 anos, né, nossa, é mais velho, né, tá ali minha filha com 20 e poucos, é mais jovem. Mas quem é mais velho? Quem é? Nós não sabemos, porque a gente está olhando para um corpo físico. De repente, minha filha com 20 anos é um espírito muito mais velho, é um espírito muito mais amadurecido. Pode ser. Então, a idade do espírito, evidentemente, ela não tem nada a ver com a idade do corpo físico, né? Há uns anos atrás, teve um governador, acho que é Milton Campos, que ele chamava assim, né? Ele tomou posse lá, ele foi nomear os cargos de secretário dele, e o secretário de educação dele, ele chamou uma pessoa muito jovem, mas muito jovem mesmo, para ser secretário de educação de um estado, né? Aí numa entrevista lá, questionaram ele assim, governador, mas não, ele não é muito jovem não para esse cargo? Aí esse governador muito espirituoso assim, falou assim, não se preocupa, isso aí é um defeito que o tempo conserta, né? A gente vai deixar de ser jovem, a gente vai adquirir as experiências, isso no corpo físico, né? O tempo vai passar, a gente vai aprender. E aquele espírito que era jovem ali naquela posição, talvez tivesse muito a oferecer, muito a agregar, né? A gente vê isso
no dia a dia. Às vezes a gente vê pessoas de mais idade com atitude de adolescente. É muito, muito comum isso, é muito normal. Assim como às vezes você vê um jovenzinho com uma, né? O pessoal até brinca, nossa, parece um velho, mas de tanta maturidade que tem, de como se desinteressa daquelas coisas que são banais ali da idade. É a idade do espírito gritando, é o espírito falando mais alto e tá certo, tá normal, é natural isso, né? Então ele continua aqui, né, fazendo essa comparação, né, o espírito na sua primeira encarnação é como o estado da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. É os primeiros passos no uso do discernimento, da autoconsciência, do livre-arbítrio, né? Aí Kardec, na 191, ele coloca assim, olha, as dos nossos selvagens, os índios, né, indígenas, né, é o termo que ele usa, que é selvagens, né, são almas no estado de infância? Kardec fala assim, então na primeira encarnação, com o uso do livre-arbítrio, está na infância. Não, o índio está na infância? O índio, vamos imaginar, o índio, pessoal, né, aquela tribo isolada lá na Amazônia, ou lá na ilha de Madagascar, na África, que não teve contato, né, evidentemente que sociologicamente, né, eles estão realmente nos primórdios ali do desenvolvimento até dos aspectos sociais, assim, né? Aí Kardec está perguntando, né? Esse que está na infância é o indígena, né? Aí os espíritos respondem, olha que interessante a resposta, né? Infância relativa, mas não são tão crianças assim como você está pensando, não. Os espíritos respondem para Kardec e continuam aqui, ó. Pois que já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Olha que interessante. Por quê? Vai lá na tribo indígena isolada, vê lá se eles já não têm os cultos, se não tem as relações, não tem os seus métodos sociais próprios que envolvem as paixões, né? É como aqui na nossa política, que lá na tribo também tem a disputa de poder, é as paixões. Lá na infância do espírito já tem o desenvolvimento dessas paixões, né? Aí Kardec, perspicaz e pedagogo que ele é, né, ele vai engrenando uma pergunta na outra, né, porque o Espírito falou assim, ó, infância relativa, infância espiritual relativa, pois que são almas já desenvolvidas, falando indígena, almas já desenvolvidas, visto que nutrem paixões. Aí ele pergunta assim, ó, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Paixões, pessoal, a gente, né, pode traduzir isso por egoísmo, vaidade, orgulho, todos esses sentimentos assim que estão dentro de todos nós, assim, que é o foco, né, da reforma íntima. A reforma íntima é para a gente tratar dessas questões que estão lá da gente, dessas paixões. Kardec, no começo do Livro dos Espíritos, enumera todas elas: vaidade, orgulho, sensualidade. Sensualidade no sentido de apego as sensações materiais, não no sentido de sexualidade, que é outra coisa. Aí qual que é a resposta do espírito? Né? As paixões são sinal de desenvolvimento? Os espíritos respondem, de desenvolvimento, sim. De perfeição, não. É uma coisa diferente da outra. Né? Desenvolvimento, quer dizer, aquele espírito está aprendendo, está adquirindo experiências, mas está caminhando a uma perfeição? Não, ele está ali na fase própria dele. Quando eu era jovem, assim, 16, 17 anos, eu quis estudar música, né? Aí fui estudar música, estudar violão. Peguei um professor de violão lá, estudar por música, partitura, aí você está treinando lá. Aí um dia lá eu perguntei, e aí, professor, como é que tá? Tô indo? Ele falou, tá desenvolvendo. Eu falei, mas tá bom? Eu falei, não tá bom. Tá desenvolvendo. Porque o processo é assim, você vai, aprende um acorde, aprende uma coisinha, né? Tá desenvolvendo não quer dizer que tá bom, né? E eu lá estava achando que já estava tocando horrores, né? Depois eu até desisti, não me tornei músico de fato. Mas é a diferença entre desenvolver e perfeição. Então lá aquelas paixões lá do indígena, sim, são um indício desse desenvolvimento. Mas é claro que tem uma esteira assim, de progresso, né, muito grande ainda a realizar, como nós também, né? Um patamar diferente, mas nós também, né? O espírito continua assim, ó. São sinal de atividade e de consciência do eu. Né? Consciência do eu.
Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Você vê um cachorrinho assim, o cachorrinho olha no espelho, ele se reconhece? Não. Quando ele reconhece o animal, ele acha que é um outro bicho, fica bravo e tal. O lá de casa nem não adianta, ele olha no espelho e não vê nada, ele não vê nem um outro animal, sabe? Ele não tem essa consciência do eu, que vai ser adquirida mais lá para frente, né? Mas, né? Aí tem um comentário de Kardec, né? A vida do seu espírito, comentário de Kardec nessa questão 191A. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Infância, juventude, maturidade, velhice. Né? Ou seja, o espírito ele pode ser jovenzinho, criança, pode ser adolescente, né? Nessa analogia que Kardec está fazendo, né? O espírito pode, como eu falei, minha filha, pode ser um espírito já mais velho, eu posso ser um espírito adolescente, num corpo já mais velho. Né? Ele continua aqui, ó. Ele passa gradualmente do estado, né, de infância até chegar ao de adulto, que é a sua perfeição. Aí ele faz uma ressalva aqui, com a diferença que no corpo físico acontece, é criança, é adolescente, é jovem, é adulto, e daqui a pouco vai entrar na decrepitude e tal, né? Ele faz essa distinção, né? Com a diferença que para o espírito não há declínio. É claro, nessa evolução espiritual ele vai só continuar, o corpo físico vai, né, vai morrer, vai deixar o corpo físico, e o espírito continua nesse progresso. Do ponto que ele parou, ele continua na sua própria próxima encarnação. Porque assim, nós somos espíritos imortais. E às vezes a gente tem muita pressa com as coisas. Às vezes a gente tem uma impaciência com a gente mesmo. A gente não pode ser assim muito complacente com a gente, né? Ficar tudo, falando, eu sou assim mesmo e tal, né? Tem um familiar muito querido a mim que fala assim, nossa, ela não é espírita, mas a gente conversa muito sobre isso, né? Ela fala assim, na próxima vida eu quero vir menos egoísta. Ué, você vai vir igualzinho. Você vai vir igualzinho, não é? Você troca de corpo, você acha que troca de personalidade, troca de paixões. Não, essa é a nossa bagagem que a gente está criando, está acumulando. Então, eu vou ser exatamente a mesma pessoa nesse sentido das minhas emoções, daquilo. Agora, se eu quero ser egoísta, menos egoísta lá na frente, o que eu tenho que fazer? Trabalhar isso agora. Eu tenho que trabalhar agora. Eu trabalhando agora, combatendo e conduzindo essa força, assim, lá na frente eu vou ser diferente, mas porque pelo esforço de agora nessa caminhada. Nessa nossa trajetória, assim, longuíssima através das reencarnações, André Luiz fala assim na Agenda Cristã, né? Guarde a paciência. Às vezes a gente é impaciente, né, com os eventos, com a gente mesmo, com quem está nossa volta. Ele fala assim, guarde a paciência. Você já viveu séculos inumeráveis e tem pela frente milênios sem fim. Eu sei que pode dar um nó na cabeça a gente pensar nisso, a gente pensar assim, poxa, eu tenho milênios sem fim pela frente. A nossa jornada evolutiva, ela não tem fim. Mas isso é muito bonito, isso é muito importante, isso nos dá uma noção assim, de responsabilidade muito grande do momento de agora. Bom, se eu estou caminhando, tem milênios pela frente, o que esse momento agora representa para mim? Aí eu olho para as dificuldades que estão na minha vida, aí eu vou conseguir fazer essa leitura melhor ainda. O que essa dificuldade está pedindo de mim agora? O que a vida, né, nos seus mecanismos de evolução, está me desafiando a aprender, a melhorar, a modificar, a reformar, como é o tema da nossa conversa de hoje, reformar intimamente. Né? A gente olhar à nossa volta, a gente vai encontrar esses indícios, vai encontrar essas ferramentas nos conduzindo para aquilo que a gente necessita evolutivamente. Mas aí, como disse Jesus, tem que ter olhos de ver. Tem que olhar para dentro, tem que ter essa vontade de realmente se conhecer, onde eu olho para mim e aí eu me vejo. Onde eu tenho que melhorar, onde que realmente eu estou falhando mais. Mas nesse olhar para dentro também eu vejo minhas qualidades, eu vejo minhas habilidades. Né? Eu vejo aquilo que eu já conquistei também. Porque a gente vai ver aqui adiante que... Né? Vamos dar um exemplo aqui, você vai lá se operar com o médico, né? Surgiu um problema, não tem jeito, tem que operar, marcou uma cirurgia, né? Aí uma consulta um dia antes com o médico lá, né? Uma cirurgia assim complexa e tal, né?
Aí você chega pro médico e fala assim, ó, doutor, nossa, não, amanhã, né, nossa cirurgia. Fala, amanhã. Então, nossa, mas eu tô meio inseguro, doutor, também, né? Será que vai dar certo? Aí pensou se o médico fala pra você assim, nossa, eu também tô inseguro, viu? Não sei o que vai dar. Não tem jeito, né? O médico vai falar o quê? Não, já fiz isso centenas de vezes. Pode confiar, vai dar tudo certo. Ele não pode afirmar 100%, mas o médico não vai fazer isso, né? Semana passada nós fizemos uma viagem que tivemos que usar avião, né? Aí antes de começar o voo, no comecinho do voo, o piloto lá fala umas palavrinhas lá, cumprimento pessoal e tal, né? Pensou a gente estar lá, no meu caso era a primeira vez que eu voava. Se eu tô lá, já pensou se o piloto fala assim, pessoal, bom dia, né? Minha primeira vez nesse tipo aqui de avião, né? Tem uns botões que eu não conheço muito bem aqui no painel, mas eu peço as pressas de vocês para dar tudo certo. Pânico geral, vai dar um pânico geral. Pelo contrário, o piloto passa lá, não. Ele não fala isso, mas ele passa lá. Eu estudei muitas horas de voo, meu copiloto aqui também tem milhares de horas de voo, né? Vai dar tudo certo. Pode ter turbulência, né? Que eu vi um balanço aqui, mas vai dar tudo certo. É esse reconhecimento das nossas habilidades. É o reconhecimento daquelas qualidades que nós já temos. Porque, assim, a vaidade, o orgulho, é o quê? É quando a gente extrapola essa autoestima. Mas a gente não pode zerar essa autoestima. Não pode, a gente tem que gostar da gente mesmo. Como que eu vou gostar do próximo se eu estou me odiando como pessoa, como ser humano, se eu não estou... Eu tenho que gostar de mim mesmo. Jesus mesmo falou, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar sim. Eu tenho que gostar de mim. A questão é na dose e no direcionamento, que é exatamente o que a gente vai ver aqui na questão 907. Olha que interessante. Kardec pergunta assim, na 907, da 191 nós pulamos lá para 907, porque tem conexão aqui as questões. No nosso tema, pelo menos, tem. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Vamos traduzir isso aqui. Kardec está perguntando assim, as paixões são essencialmente más? As paixões, né? Falando, né? Vaidade, orgulho, egoísmo, são essencialmente más? Antes da gente ler a resposta, vamos pensar assim, o que será que o Espírito respondeu? Se essas paixões são uma coisa ruim, uma coisa má, né? Se ele responder sim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que destruir o egoísmo, não é? Eu tenho que destruir a vaidade, eu tenho que acabar com o orgulho. Não é? Se ele responder que sim, é essencialmente mal, Mas agora, se a resposta for não são essencialmente mal, o que a gente tem que fazer? Qual será que foi a resposta dos espíritos? Essas paixões são essencialmente más? O espírito responde, não. Na essência, não é má. Sabe o orgulho? Sabe o egoísmo? Ele não é mal na essência. Porque o egoísmo é o quê? É o amor próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. O egoísmo é o amor próprio que passou da medida, que extrapolou, que ganhou um direcionamento, que em vez de eu comandar o amor próprio, né, eu me gosto, eu reconheço minhas qualidades, mas eu reconheço também a qualidade do meu próximo e tal. Quando extrapolo isso aqui, eu começo a achar que eu sou realmente melhor que todo mundo. Aí começou a ficar má essa paixão, esse sentimento. O espírito desenvolve aqui, é muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente olha para dentro de nós, na nossa reforma íntima, a gente vê lá algo que está errado, não é assim como a gente acha uma aranha em casa ou um escorpião, o que a gente vai fazer? Tadinho, chega para... Não, a gente vai macetar aquele escorpião. Não são animais peçonhentos as nossas paixões, não são. Não é uma erva daninha, né? Quem cuida de quintal, assim, tem uma erva lá que esparrama e tal. Você vai podar a erva? Não, você tem que arrancar, acabar com aquilo, não é? Nas paixões não é assim. A gente não tem que destruir, não tem que podar, não é esse o caminho. Vamos ver o que o Espírito fala aqui, né? As paixões são essencialmente más? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Ou seja, perdeu a linha, perdeu a direção. Né? Eu não comando mais, é ela que me comanda. Apetite. Apetite é uma coisa boa.
não é? É uma coisa boa. Eu tive dengue esses dias aí, de ficar absolutamente sem fome, é muito ruim isso. Você olha para a comida assim, faz 2 dias que você não come e você não consegue comer. O apetite é uma coisa muito boa, né? A gente vai lá, come aquela coisa gostosa, com prazer e tal. Quando que o apetite vira um problema? Quando extrapola, quando perde realmente ali a direção. Quando eu vou me satisfazer emocionalmente com a comida e eu só me sinto emocionalmente equilibrado quando eu estou fisicamente satisfeito ou empanturrado. Ou seja, perdeu a direção, perdeu. O apetite é mal? É essencialmente mal? Não. É questão de direção e intensidade. Né? Isso em todos os sentimentos. O espírito continua assim, ó. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. As paixões podem levar à realização de grandes coisas. Por que a gente tem dentro da gente orgulho, vaidade, egoísmo, né? Amor próprio, né? Tudo bem que passou do ponto, mas nós temos isso. É um mecanismo divino de progresso, de realização. Imagina a criança lá, né? Olha assim para a caminhada de escolar e fala, nossa senhora, eu tenho 20 anos de escola pela frente, né? Contando primário, segundo grau, faculdade, pós-graduação, especialização. Já pensou se ela não tiver realmente um anseio de ser alguém na vida? Se ela não tiver que, não, eu quero ser médico, eu quero ser biólogo, né? Eu quero ser aquilo. É esse anseio. É essa paixão que está ali dentro, que bem direcionado, que na dose certa impulsiona adiante. Né? O medo. O medo ele é importante. O medo ele é muito importante. O medo ele é o nosso freio, é onde eu uso o discernimento. Falo, opa, eu tô aqui, isso está perigoso, isso está, né? Eu preciso, né, dar um jeito, vou reconduzir a rota aqui, né? Agora, quando o medo é excessivo, o que ele acontece? Ele paralisa. Tudo, nossa, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? E se eu não der conta? E se eu não sei o quê? É questão de intensidade e direção às paixões. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. O problema é o abuso, é o excesso. Seja o medo, seja o amor próprio, seja, né, o reconhecimento de suas qualidades. Né? Eu tenho que reconhecer minhas qualidades, pessoal, isso não é uma coisa ruim. O problema é quando eu começo a reconhecer as minhas qualidades de uma forma exagerada, que eu acho que eu sou melhor que o Cláudio. Cláudio. Quem que é o Cláudio? Eu sou o fulano e tal. Extrapolou. Virou algo mal. Virou algo que precisa ser recolocado, né, no nível certo, precisa ser reformado, né, na nossa reforma íntima. Não é questão de destruir, é uma questão de intensidade e direção. Né? O egoísta ele gosta demais dele mesmo. Vamos levar isso. Todos nós somos egoístas, não tem jeito, nós estamos no processo ainda de aprimoramento, de aprendizado. Nós precisamos levar esse sentimento onde eu gosto de mim, eu preciso gostar de mim, aquilo que a gente falou, a gente precisa ter amor próprio, mas ter amor próprio pelo outro também. Começar a compreender a vida de uma forma mais ampla, mais espiritual, mais onde eu não estou sozinho. Né? Egoísta, o próprio nome fala ego, né? Ele gira em torno do ego, gira em torno do eu. A pessoa egoísta é assim. Ela não se importa com o outro, desde que ela esteja bem. Desde que ela consiga, desde que ela alcance. Não tem problema pisar no outro, não. Mas eu queria, eu peguei, pisei em alguém, fazer o quê? É o egoísta. Né? É aquele que extrapolou. Né? Tem a questão aqui ainda, a 908. Né? Então tá, já viu, é uma questão de intensidade e direção. Né? As paixões estão ali e a gente precisa achar ali a medida, né? A pessoa está ali, não, amor, tá com amor próprio bacana, tá ali, né? Ciente das suas habilidades, das suas possibilidades, ali, aí, quando vê, passou do ponto, ficou vaidoso, ficou orgulhoso. Que ponto é esse? É a questão 908. Kardec pergunta assim, olha, como poderá determinar o limite
onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más. Olha como Kardec era perspicaz, como que era um professor mesmo, né? Ele era professor antes de abraçar a missão da codificação, né? Ele escreveu vários livros de pedagogia, né? Com o nome mesmo dele, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, né? E ele pergunta, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Qual é esse limite? Vamos ver a resposta dos espíritos. As paixões são como um corcel, o cavalo, né? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passe a governar. O apetite, no nosso exemplo. Eu governo o meu apetite? Ou o meu apetite me governa? Tá claro o limite aqui. Eu governo o meu apetite? Então, é uma paixão boa. Agora, eu perdi esse controle? Virou um problema, eu passei desse limite. É o que o Espírito está falando aqui. Eu posso ter um carro 500 cavalos, carro possante, poder. Imagina um carro 500 cavalos, é uma medida de potência do carro lá. Imagina se cada cavalo desse quisesse ir para um lado. O carro não saía do lugar. Né? Ele tem essa potência ali, porque a gente tem um controle, direciona, eu acelero, eu ando na medida que eu quero, na direção que eu quero, senão não adianta nada. As paixões é assim. Quem que governa? Sou eu? E aí eu olho para dentro de mim, eu perdi o controle de alguma paixão? Perdemos. Podemos ter certeza que perdemos. É aí que entra o processo do autoconhecimento. Pode ter certeza que perdemos. Se a gente achar que não, que todas as nossas paixões estão sob controle, sinto muito informar, mas isso é vaidade. É porque a gente está se achando já perfeito. A gente está se achando já que cumpriu tudo. Será que estamos nesse nível? Não estamos. Nós estamos tão ensiquecidos que não estamos conseguindo nos ver, como de fato é. Onde foi que extrapolamos esses limites? Então, olha como que o processo vai se completando. Eu vou me conhecendo, eu vou olhando o que está errado, eu vou olhando o que passou do limite. É para destruir? Não. É para trazer no limite onde fica essencialmente boa aquele sentimento que já está lá dentro de mim. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixas de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. A minha paixão está trazendo prejuízo para mim? Está trazendo prejuízo para quem está perto de mim? Evidentemente, passou do limite, passou do ponto. Né? Vou ler um pedacinho só do comentário de Kardec a essa pergunta. Né? Kardec faz a pergunta, os espíritos respondem, muitas vezes tem lá o comentário de Kardec, que muitas vezes superam o comentário, a resposta do espírito. É algo muito natural, né? Kardec é um espírito super evoluído, né? Ele estava perguntando para espíritos também, mentores, guias espirituais evoluídos, né? Mas muitas vezes Kardec estava acima, né? Conseguia elaborar ali aquela concepção acima mesmo do que o espírito respondia. E ele coloca assim, olha: as paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem. Tipo assim, eu sou desafiado a fazer algo que a princípio eu acho que eu não vou conseguir isso. Eu não vou conseguir. Mas já pensou se a gente fica com esse pensamento, eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir, não vou, né? Não vai dar certo, não vai. A gente precisa ter essa força aqui, sabe? Essa paixão que está lá dentro, não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E a gente vai lá e faz, né? Tem até aquele ditado lá, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Às vezes a gente vê na televisão, assim, filhos de uma empregada doméstica que entrou numa faculdade pública, se formou em medicina, que é algo extremamente difícil, a gente sabe, né? Realmente ainda é exceção, teve essa paixão aí, teve esse esforço, teve essa gana, teve realmente essa vontade de querer. É a paixão impulsionando adiante, criando forças de onde não tem para seguir adiante. Eu acho que todos nós aqui podemos olhar para momentos de nossa vida onde a gente passou por dificuldades que a gente olha para trás assim e fala, poxa, foi por Deus que nós conseguimos. É claro, teve ajuda do alto, mas a gente, em algum nível, em algum ponto, a gente acreditou na gente, foi lá e fez, mesmo com tudo contrário.
tudo, né, aparentemente contra e desfavorável. Foi lá e fez. Eu tenho certeza que todos têm alguma experiência nesse sentido. Mas, se em vez de as dirigir as paixões, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos da própria força, que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem. Ou seja, se eu tiver o controle, poderia produzir o bem, mas acaba produzindo mal, pelo excesso, pelo limite que se foi. Né? Produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Às vezes a pessoa... Nós estamos no mundo material e é natural que a gente queira crescer materialmente. Ter uma condição melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor. É muito natural. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Lembra sempre. Direção e intensidade. Eu estou pisando em alguém para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor. Eu estou prejudicando alguém nesse processo? Eu estou esquecendo das pessoas à minha volta? Está dentro da intensidade e da direção. Mas eu tenho certeza que também todos vocês conhecem pessoas que são escravas do dinheiro. E eu conheço pessoas que são milionárias, assim, que são absolutamente escravos do dinheiro. Não é capaz de comprar uma roupa nova. Não é capaz, assim, de arrumar os dentes, né, num consultório odontológico. Aí você olha para a pessoa assim, você pensa, nossa, parece um coitado, e tem milhões. Né? Virou escravo do dinheiro, o dinheiro passou a comandar. A satisfação de ter o dinheiro, de ter o poder, de poder, né, realmente suplantou e está causando mal à pessoa? Evidentemente que sim. É lógico que sim. Eu posso ter 1 milhão, eu posso ter 10 milhões, eu posso ter 200 apartamentos. Desencarna essa noite e vai lá entrar no apartamento seu. Vai conseguir? Não vai conseguir. Então, é essa consciência que a gente precisa ter. A nossa circunstância aqui agora, nesse momento, é transitória. Aquilo eu sou o Luciano, do CPF e tal. Não, eu estou na posse de 200 apartamentos. É só um exemplo, pessoal. Muito mal tem uma casinha só. Né? Mas cria uma ilusão, cria ali a pessoa envolve naquilo e a paixão domina. E pronto, ela vai viver em torno daquilo. Nesse nosso exemplo, essa questão do dinheiro. Isso em várias outras circunstâncias, né, da vida, a pessoa pode se perder, perdendo esse direcionamento. Tá caminhando para o nosso encerramento, né? Esse livrinho aqui, ó, Jesus no Teu Dia a Dia, eu ganhei de um amigo meu lá de Aracaju, André Oliveira, ele mandou pelo correio. Livrinho sensacional, principalmente para culto do Evangelho no lar, assim, para aquela mensagem inicial que a gente lê, né, antes da prece, né? Sensacional, viu? É uma leitura, eu vou ler uma mensagem aqui que tem a ver com o nosso tema, né? É uma leitura, assim, do espírito José de Moraes e o médium Aguinaldo Paviani. Procurem, eu recomendo, viu? Para culto do Evangelho do Lar, ou para leitura rápida, sabe aquele que você abre assim e vai ler? Sabe? Muito, muito bom mesmo. E aqui tem uma mensagem que chama O Homem Velho. E, aliás, foi a que abrimos no nosso Evangelho lá em casa na segunda-feira. Por isso que eu estou trazendo ela aqui, porque encaixou com o tema. Aí o Espírito comenta assim, ó, o homem velho. O homem velho representa o quê? O que nós somos. E aquilo que a gente quer deixar de ser. Né? É o homem velho. Rancoroso, raivoso, impaciente, né? Egoísta. Né? Aí cada um vai fazer a sua análise e vai encontrar esse homem velho. Né? Não é homem no sentido de gênero, né? Homem no sentido de humanidade, né? Esse homem velho dentro da gente. Né? É isso que representa essa palavra, homem velho. Para vencermos a guerra contra o homem velho que habita em nós, será necessário erguermos a bandeira da paz. É exatamente o tema. Não é para destruir, não é para exterminar, não é para arrasar. Eu sou muito... meu amor próprio é exagerado, então eu tenho que, né, passar a não me importar comigo, eu tenho que me desvalorizar. Não é isso. Né? Aí o Espírito continua. A nossa guerra contra o homem velho deverá ser pacífica. Não mataremos o homem velho, pois trata-se de uma violência que não condiz com as leis do Criador. O objetivo é tornarmos o homem velho, ou seja, o que nós somos lá dentro da gente, mais brando, mais pacífico, mais humano. Não podemos matar o homem velho porque ele é o somatório de nossas experiências, de nossas lutas. Tudo que a gente viveu nessa encarnação, nas encarnações passadas, nos trouxeram até esse ponto.
O que nós somos agora é a soma de todas as nossas experiências. Como é que a gente quer destruir tudo isso? Não, não é. É encontrar o rumo e intensidade de cada um desses sentimentos. Né? Aí ele continua aqui. Somatório, né, de nossas experiências, nossas lutas, erros e acertos. Ou seja, ele é o que somos na atualidade. Não devemos vê-lo com olhos de desdém, olhar para dentro da gente e desprezar o que a gente está vendo, mesmo que a gente identifique coisas ruins. É o processo de autoconhecimento, é o tal do labirinto da gente entrar e sair do labirinto. Né? Mas não olhar com olhos de desdém, mas sim de compaixão. Destruir? Não. Destruir o homem velho? Não. Reformar? Sim. A reforma íntima. Reformar tem que modificar. Tem que achar esse limite. Tem que achar a direção e a intensidade dessas paixões que, porventura, a gente encontra em desalinho lá dentro da gente. Deletar, né, num termo assim da informática da atual, deletar não. Reeditar, sim. Esquecer? Não. Esquecer, eu olho, falo, não. Mais adiante eu lido com esse problema que eu identifiquei aqui em mim, nesse processo de autoconhecimento. Agora eu não dou conta. Dá pra gente fazer isso? Dá pra fazer. É bom? Quando Jesus fala assim, ó, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe amanhã. Então eu deixo para amanhã para lidar com isso. Eu tenho lá uma desavença, eu tenho um inimigo. Né? Ah, não, deixa, isso aí eu vou ver mais tarde, isso aí eu vou ver depois. E aí? Conciliar com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Amanhã, como que vai estar a situação? Né? De repente, o inimigo desencarna, e aí? Né? A gente nem deve cultivar inimigos, né? Porque às vezes a gente vê espíritas, lamentavelmente a gente vê espíritas defendendo a pena de morte. Defendendo a pena de morte. Aquilo que a gente falou, a gente olha tantas atrocidades, tantas situações dolorosas, difíceis, e às vezes tem um espírito, não, pena de morte é resolver isso. Resolver como? Então, matar o criminoso vai resolver? Sendo que a gente sabe que é um espírito eterno, que se ele estava lá, às vezes a pessoa reclama que ele tem acesso a celular no presídio, né? Mesmo contrariando a legislação. Então, se matar ele vai para dentro da sua casa. Se tiver uma vinculação espiritual, né? Desencarnado, ele vai para qualquer lugar. É preciso ter essa visão espiritual da vida. Né? É preciso ter responsabilidade até nas nossas opiniões. Né? Se a gente é espírita e é favorável à pena de morte, tem alguma paixão exacerbada que perdeu o rumo e a direção lá dentro da gente. E é pra gente olhar. Finalizando aqui, ó. Saiba compreender e ter paciência consigo mesmo. Compreender e ter paciência. Né? O André Luiz falou, a gente já viveu milênios, ainda tem muito caminho pela frente, a gente precisa ter uma certa paciência. De novo, intensidade e direção, né? Não pode ter paciência demais também. Né? Senão a gente fica se justificando e não sai do lugar. Mas a gente não pode desanimar com a nossa caminhada. Saiba compreender e ter paciência consigo mesmo, tomando o devido cuidado para não cair nas teias da acomodação. A acomodação, a famosa zona de conforto. Zona de conforto. Que é um problema para o espírito, né? Somos todos espíritos, nesse momento encarnados, né? E às vezes a gente se acostuma com determinadas situações. É essa tal da acomodação, a zona de conforto, que muitas vezes é extremamente desconfortável, mas a gente se acostumou. A gente tá ali, não, para que eu vou mexer nisso? Para que eu vou mudar? Para que eu vou revirar isso? Não, deixa, vai tocando. Né? Não, é uma situação que a gente sabe que não tá boa, se a gente fizer direitinho o processo de autoconhecimento, de olhar realmente para dentro, e a gente vai querer sair da zona de conforto. Zona de conforto, nesse sentido, mesmo sendo desconfortável, sabe por que a gente chama de zona de conforto? Porque dá trabalho, precisa de esforço para você modificar, para você sair realmente daquela situação. Né? Às vezes você vê jovens assim, ou mesmo casais, num relacionamento ruim, complicado, conturbado, né? Tem questões kármicas? Tá, pode ter questões kármicas, isso é uma coisa. Vamos falar assim só de namoro, que namoro é a fase mesmo de teste, né? Test drive e tal. Namoro é para isso. Não vamos falar de casamento.
Mas está lá o namoro e está aquela coisa complicada, e é só dor, é lágrima, é confusão, e acontece isso, acontece aquilo. Mas a pessoa lá dentro fala, não, mas eu já acostumei tanto com ele ou com ela, não, mas isso, né, tá. É a zona de conforto. A pessoa não está assumindo as rédeas da própria vida para, até mesmo, se for o caso, né, isso aí é uma questão de foro íntimo, né, mas no nosso exemplo é importante. A gente vê quando que a pessoa se acomoda numa zona de conforto extremamente desconfortável. A pretexto de quê? De estar acostumado, ou a pretexto de carência. Nossa, mas eu sem a pessoa, como que eu vou viver? Estamos falando de namoro, hein, pessoal? O casamento é mais complexa a situação, que nós não vamos abordar aqui. É preciso esforço. É preciso diligência. É preciso realmente falar, não, eu não quero isso. Não tá bom. Eu vou sofrer? Não, eu vou sofrer por causa da carência, por causa do estar acostumado. Mas isso vai ser melhor para a minha vida? Vai, então, é o que eu vou fazer. Na nossa caminhada, em tudo, Jesus não prometeu para nós facilidade. Não prometeu. Não prometeu. Ele falou, é a porta estreita. O caminho da vida é a porta estreita. É o caminho estreito. Quer me seguir? Toma tua cruz e vem aqui atrás de mim. Jesus não prometeu a facilidade para ninguém. Parábola dos talentos. Tem que trabalhar e multiplicar os talentos. Basta só acomodar e deixar os talentos lá? Não. Então a vida é feita de esforço. É feita realmente de direcionamento correto que a gente dá, onde a gente vai realmente conseguir sair dessas zonas de conforto extremamente desconfortáveis muitas vezes, enfrentando assim o nosso eu, dosando as nossas paixões, né, encontrando esse limite, utilizando esses recursos que a doutrina espírita nos oferece, que o Evangelho nos oferece, que tantos podem nos auxiliar. No último parágrafo aqui, ó. Caso estejas no limite das próprias forças, às vezes a gente se sente assim, no limite das forças. É porque está fazendo o melhor que pode e essa quantidade é suficiente para Jesus. Aí a gente, de novo, aquela questão da análise, né? De repente eu faço um esforçozinho assim, tô achando que tô fazendo muita coisa. Aí a gente precisa de sinceridade. A gente precisa olhar para a gente com sinceridade. Se realmente eu identifico que estou no limite das minhas forças fazendo o meu melhor, essa quantidade é o suficiente para Jesus. Se a gente olhou isso com sinceridade. Porque ele não deseja mais do que aquilo que você pode oferecer. É claro, né? É aquela frase, né? Ninguém recebe uma cruz mais pesada do que pode carregar. Né? Então, se a gente está no limite de nossas forças, se a gente está fazendo o nosso melhor, às vezes as coisas não estão caminhando como a gente espera naquele momento, é a hora da paciência, calma, vamos continuar nesse esforço, vamos continuar nesse processo de reforma íntima, de melhoria. Jesus vai nos auxiliar, vai nos amparar e a gente vai conseguir. Basta a gente realmente querer, né, olhar, dar direção e intensidade para aqueles sentimentos que estão lá dentro da gente. Não é questão de destruir, é questão de educar, reformar. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, muita luz a todos.